toda terça-feira a gente tem um espaço reservado aqui para a gente esclarecer as dúvidas sobre a nova Previdência Social, especialmente sobre a aposentadoria. E a gente sempre traz ele aqui, o doutor Alan Rocha. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Jordevar. O senhor que é advogado previdenciarista, hoje nós vamos falar sobre pensão por morte. Agora, doutor, o que mudou nessa questão da pensão por morte? Foi melhor ou foi pior? Foi pior, Jordevar. Foi pior? Foi pior. Teve uma alteração significativa, que é no valor da pensão por morte. Antes ela era 100% da média de todas as contribuições daquele segurado que faleceu. Hoje ela é o quê? 50% dessa média, mais 10% por número de dependentes. Como para ter a pensão por morte sempre tem que ter necessidade de um dependente, ela começa com 60%. E a cada dependente que for aumentando, ela acrescenta 10% a mais, limitado a 100%. E uma outra alteração também significativa, Jordevar. Quando se tinha um dependente, que poderia ser um filho menor de 21 anos, e quando ele completasse os 21 anos ele perdia a pensão, aquela cota dele ia para todos os outros que estavam recebendo a pensão por morte. Hoje aquela cota se extingue e não redistribui para nenhum outro dos dependentes. E não tendo nenhum dependente na família, esse limite fica estagnado aí em 50%? Não tendo dependente, acaba que não vai ter a pensão por morte. Não vai receber. Para gerar a pensão por morte, tem que ter um dependente. Quem são esses dependentes? Mas eu digo assim, os filhos. É porque a esposa, o cônjuge, ou o companheiro ou a companheira também são dependentes. Sim, mas no caso da morte do marido, a esposa vai receber. E não tendo filhos? Não tendo filhos, 50%. Fica 60%. 60%. Porque é 50% mais 10% por dependente. Agora, doutor, como é que a pessoa faz, por exemplo, porque tem muita dúvida aqui, será que eu tenho direito? Será que eu não tenho direito? Quais são os critérios para que a pessoa possa ter essa pensão? O critério da pensão por morte é que o segurado ele esteja contribuindo para o sistema previdenciário, ele tem que ter no mínimo hoje 24 contribuições e tem que ter os dependentes habilitados para ter esse direito. Quem são os dependentes? É a esposa, o esposo, o companheiro, a companheira, para aqueles que vivem em união estável, o filho menor de 21 anos, não emancipado, e os pais também podem ser dependentes. Só que os pais têm que comprovar que tinha uma dependência econômica do instituidor da pensão, do segurado, para receber a pensão por morte. O que configura união estável para que haja aí um dependente? A união estável, para ela ser configurada, ela tem que ser semelhante ao casamento. Ou seja, todos aqueles vínculos que são necessários para o casamento tem que ser união estável, que é a convivência pública, duradoura e contínua. Agora, doutor Alan, me tira uma dúvida com relação a essa questão da pensão por morte. Por exemplo, a pessoa, no caso daquelas filhas de militares que tinham uma pensão maior, esse negócio para o resto da vida, isso mantém ou não? Não, isso não mantém. Isso já extinguiu uma certa época, né? Só que foi mantido aí, se eu não me engano, até 2012, 2011, se não me falha a memória. Só que tinham todos aqueles que antes poderiam ainda receber. Mas isso na nova Previdência também acabou, não vão ter direito a isso mais. Agora, quem está nos assistindo e quer saber, posso me aposentar, de que forma, o que muda para mim com a nova Previdência? Como é essa consulta? A consulta da nova Previdência ela pode ser feita tanto pelos canais da Previdência Social, que é o telefone 135, que pode tirar todas as dúvidas, e também o que é recomendado é que busque um advogado da confiança, um advogado que você tem da sua confiança, que tenha conhecimento sobre a matéria para tirar suas dúvidas. Doutor Alan, por exemplo, a pessoa está recebendo a pensão por morte, certo? E se ela casar? Perde? Não perde no regime geral de previdência social, que é aqueles que estão vinculados ao INSS. Certo. Já no regime próprio de previdência social, que são os servidores públicos, extingue a pensão por morte. Certo. Doutor, obrigado pela participação do senhor. É sempre uma satisfação, eu que agradeço. Só lembrando que essa entrevista vai estar no nosso canal do YouTube, basta você acessar youtube.com/Jornal do Meio Dia, você vai rever essa entrevista com o doutor Alan Rocha.